Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Ilustríssima e hoje nós estamos com a presença ilustre de Sandy Oliveira e de Gabriela Espíndola para falar sobre um assunto tão natural e ao mesmo tempo tão polêmico que é o parto humanizado, né? Que era para ser um assunto bem recorrente, já que faz parte da nossa natureza e que mesmo assim às vezes as pessoas têm um certo receio, um certo medo, né? De vários mitos, de várias coisas que a gente acaba ouvindo, né? E aqui a gente vai acabar com esses mitos e vamos conversar sobre a experiência de tantas mulheres que a doula Sandy já ajudou a mamãe de primeira viagem, né, que foi a Gabriela, que colocou isso na rede social e ganhou o coração da gente, porque as fotos dela são maravilhosas e o Davi é um fofo, né? Até ele tá aqui, depois quem sabe a gente mostra pra vocês o Davi, que veio bem lindão. Boa noite, meninas. Eu vou falar sobre o sorteio e a gente já retoma a conversa. Pessoal, semana passada nós fizemos o sorteio para esses 3 brindes Sheila Beach, então era de 0 a 500, mas ninguém acertou. Então a gente vai retomar esse sorteio novamente, só que dessa vez a proposta ela é um pouco diferente. Qual será a proposta desse programa? Eu quero que as mamães e as filhas também, né, falem pra gente o que é família pra você. E aí a frase mais bonita, que mais tocar a gente, assim, que tiver mais sentido para o programa, porque o programa ele vem para falar de família, sobre nascimento, né? E aí a frase mais legal vai ganhar um brinde, é só retirar lá no nosso showroom, que fica ali no centro, na rua Ernesto Lacombe 17. Então é isso, Gabriela, seja muito bem-vinda. Oi, boa noite. Eu agradeço o convite de vocês para estar aqui falando um pouquinho dessa experiência, que eu digo que sempre que eu puder ajudar as outras mulheres a retomar o parto como uma coisa normal, como você falou, uma coisa natural, eu tô dentro, né, para ajudar todo mundo ao mais natural possível. Com certeza. Gabi, conta pra gente lá do início como foi a ideia de engravidar e se foi fácil, se demorou muito tempo para engravidar, como foi esse processo aí? Vamos começar lá do iniciozinho. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser mãe, né? Sempre tive vontade de ser mãe. Mas eu me lembro que eu sempre dizia assim, eu não sei se eu posso engravidar, porque eu nunca tentei, né? E eu primeiro queria casar, obviamente, ter minha casa, pra depois, tudo certinho, pra depois pensar em ter um filho bem planejado, né? E eu casei... Foi que ano mesmo que a gente casou? 2016! Ai, meu Deus do céu. Casamos em 2016, aí em 2017, um ano depois, eu marquei uma consulta com a obstetra, que eu já queria que fizesse o acompanhamento de toda a minha gestação. E aí eu descobri que eu tinha ovário policístico. Então eu pensei, então vai demorar pra eu engravidar. O que de certo é isso que a maioria das pessoas pensam, e realmente existe uma dificuldade um pouquinho maior por não saber o período fértil certinho, e isso dificulta também pra poder ovular, tem mês que não ovula, enfim. Mas aí eu pensei que ia demorar um tempão. Isso foi em julho do ano passado. E larguei de mão. Eu e minha marido, vamos largar de mão. A hora que vim, veio, né? Não vou ficar pensando muito. E em setembro, mais ou menos, eu comecei a fazer a contagem certinha ali do período fértil, né? Mais ou menos, a Sandy vai saber, eu acho que é 14 dias, eu não sei mais como é que é. 14 dias depois da menstruação, 2 dias a mais, 2 dias a menos. E eu descobri que estava grávida dia 31 de dezembro. Então foram poucos meses. Na verdade, eu engravidei no final de novembro. Então tá fazendo um pouquinho mais de um ano aí que eu engravidei. Descobri dia 31 de dezembro, tinha mais ou menos 5 semanas. Foi razoavelmente rápido. E aí a felicidade tomou conta, né? Em princípio, já pensava, vou lá e vou fazer um parto humanizado? Ou aí gerou toda essa ideia, agora eu vou pesquisar, vou pensar certinho o que eu vou fazer? E como que nessa história toda a Sandy apareceu? Eu sempre quis um parto normal. Sempre, sempre, desde sempre, de sempre. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu e meu marido, a gente começou a pesquisar sobre o assunto. Porque hoje em dia se perdeu muito isso. Eu nunca vi nenhuma mulher ganhando neném, eu nunca tive contato muito próximo com um neném, com uma mãe, com uma gestante. E então a gente começou a estudar e a procurar conhecimento, primeiro de tudo, né? Antes de
de ver em que lugar que nós iríamos ganhar o Davi. E a Sandy eu conheci porque ela foi a doula do meu afilhado. Então, certo. A Débora já tinha chamado ela, né, para ajudar no parto do meu afilhado. Então, a gente já conhecia ela de outros cursos que a gente fez junto com a Débora. E já sabia que ia ser a Sandy. Aí a gente começou a pesquisar. Logo em seguida, em fevereiro, a gente fez as Cirandas do Conhecimento, que elas promovem. Não sei se é todo ano, depois ela vai falar um pouquinho. E aí a gente começou a participar. Foram 6 encontros, isso? Foram 6 encontros. Foi o primeiro contato que a gente teve, assim, com conhecimento, né? Onde foi explicado sobre o parto, sobre a amamentação. Foi feito um workshop que eu achei fantástico. Aí foi separado da ciranda, né? Foi feito um workshop simulando um parto normal. E eu, desde sempre, queria que o meu marido ajudasse. E ele prontamente quis também, né? Quis buscar o conhecimento junto comigo e quis ajudar no momento do parto. Então, eu já falei, conforme eu fui aprendendo o que ia acontecendo, eu dizia, eu quero o meu marido, né, que é o pai do filho que está nascendo, e a Sandy. Só nós 3, porque é um momento bem íntimo, né? Eu não queria, assim, um monte de gente me pressionando naquele momento. Porque nesse momento, tu também não sabia como ia acontecer, né? Então, podia ser que fosse algo muito simples, como também podia ser que fosse um momento, assim, que tu ficasse mais tensa, ficasse com mais medo, né? É uma coisa bem incerta, né? Realmente, tu não sabe o que tu vai querer fazer, se vai dar certo, né? Hoje em dia, muita gente precisa fazer um procedimento cirúrgico, uma cesariana, e isso, obviamente, eu não descartei nunca, né? Eu sabia que eu queria um parto natural, mas se chegasse no momento para salvar a nossa vida, para a nossa saúde, se precisasse fazer uma cesariana, prontamente a gente faria, com certeza, né? Mas todo o conhecimento que a gente buscou, não só conhecimento, como a preparação física, emocional, minha principalmente, né, durante toda a gestação, ajudou para que o parto ocorresse tudo perfeito do jeito que a gente queria. Porque também envolve muita coisa, né, Gabi? Então, alimentação, exercícios. E a Gabi foi muito generosa nas redes sociais dela, porque deu várias dicas. Então, teve muitas gravidinhas que estavam grávidas ali no período que a Gabi estava, que com certeza seguiram, né, as dicas dela e também já se empolgaram com a ideia do parto normal, né, do parto humanizado. E isso é muito bacana porque traz conhecimento para essa mulherada, né? Já que é como a gente estava conversando, eu e a Sandy, às vezes a mulher sem conhecimento vai lá, marca uma cesariana e tá tudo certo, né? Porque também um parto humanizado, a pessoa precisa de conhecimento, né? Ela não pode ir lá com os olhos vendados e seja o que Deus quiser, né? Com certeza. Nossa, a preparação, como eu falei, o marido ajuda bastante, mas a mulher principalmente, né? O nosso corpo, né? A gente que tá sentindo. E eu sempre digo, tem muita gente que passa por uma cesariana desnecessariamente, né? Muitas mulheres vão lá e marcam, sei lá, por medo ou porque só ouviram experiências negativas, que realmente, no período da história, de uns anos pra cá, acontece muita coisa ruim mesmo nos partos normais, né? Que na verdade de normal não tem nada, por isso que hoje em dia tá se resgatando o natural, né? O que a gente sente. E toda a preparação que eu fiz durante a gestação, eu não tenho dúvida nenhuma que me ajudou a ter um parto, de certa forma, rápido. Durou uma média de 6 horas no meu parto. E a questão física, emocional e psicológica, assim, manda muito, né? Durante toda a minha gestação, eu pratiquei atividade física. Eu só parei de 32 semanas até 36 semanas, porque eu já... tanto o exercício estimula um parto natural, estimula e ajuda, que eu já estava com 1 centímetro de dilatação, com 32 semanas. Então, a minha médica obstetra pediu para eu ficar quietinha, para não estimular mais ainda, né? Um parto prematuro. E aí eu fiquei paradinha de 32 a 36 semanas. Aí com 36 eu voltei a fazer, lógico, com todas as adaptações. Eu também sou educadora física, então eu fazia os meus treinos adaptado, obviamente, né, com barrigão e de acordo com as minhas capacidades. Mas isso me ajudou muito, ter me mantido ativa, porque o parto, ele é comparado com uma maratona, né, Sandy? Eu li alguns livros, a Sandy me emprestou um livro excelente que eu li, sobre o trabalho de parto. Precisa ter bastante força, bastante condicionamento, principalmente porque alguns partos também acontecem de madrugada, como o meu, né? Começou a 1 e pouca da manhã e eu fui ganhar o Davi às 7h26. E realmente exige muito do nosso físico, assim. Depois que ele nasceu, eu senti, assim, um cansaço, uma fraqueza grande. Então, precisa estar preparada.
Assim como o psicológico. A gente conhecer o nosso corpo, conhecer o que vai acontecer, deixa a gente tranquila. Eu tava tranquila. Prever cada etapa, né? Porque se tu não faz ideia do que vai acontecer, qualquer coisa te assusta, te apavora e tu não consegue levar à frente o que tu tá fazendo, né? Exatamente. Eu lembro muito, assim, que no meu parto, chegou no período expulsivo, que é a parte que a gente já sente vontade de fazer força. É muito engraçado que a gente lê, e tu diz, mas como é que eu vou sentir vontade de fazer força? Como é que é isso, né? Eu vou saber. Tu vai saber, tu vai sentir. Aí eu falei pra Sandy a primeira vez, assim, Sandy, me deu uma vontade de fazer força. Aí ela já falou pro médico, já tá com vontade de fazer força. E ali, naquele momento do período expulsivo, que levou mais ou menos uma hora e pouquinha, eu não senti mais dor. Eu senti sono, assim, entre as contrações eu me dava vontade de dormir. Se eu não tivesse o conhecimento, se eu não tivesse lido sobre isso, muito provavelmente eu podia dizer, parou, né? Meu filho não vai mais nascer, parou o parto, não tô sentindo mais nada, vou ter que fazer uma cesariana porque parou. Mas não, o período expulsivo tem a parte ali que te dá uma trégua, né, a dor, pra que tu retome a força, pra poder fazer a força e realmente empurrar ele na hora que eu sentia a contração. Então, isso tem a ver com um parto humanizado, né? Nenhum médico, nenhuma enfermeira me mandou fazer força, igual a gente vê nas novelas. Faz força, faz uma força agora! E empurrou a barriga, ninguém fez isso. Eu dizia pra enfermeira, olha, tá vindo uma contração. Inclusive, eu sabia, é tão forte a conexão que a gente tem, assim, naquele momento, que eu sabia quando a contração ia ser forte ou fraca. Às vezes eu dizia pra enfermeira, olha, vai vir uma contração, mas ela é fraca, eu nem vou fazer força, eu nem vou gastar minha força nessa. Não gastar energia, né? Eu deixava vir, passava, e daqui a pouco, não, agora vai vir uma força. Vem Sandy, né? Segurava o pano ali pra fazer a força. Então, eu sentia o que eu deveria fazer na hora que eu deveria fazer. Isso foi... Isso que é o parto humanizado, na verdade, né? Ninguém me mandou fazer nada. Eu e o Davi tava ali quietinho, na hora certa, que deu tudo certo. Ninguém interferiu em absolutamente nada. E o acompanhamento do teu marido também durante todo o parto, né? E o conhecimento dele, porque também para se apavorar e ficar com medo, né, de não saber o que vai acontecer, né? Ainda mais que como não era com ele, eu imagino que ficasse aquela angústia, né? Será que ela tá sofrendo? Será que vai dar tudo certo, né? Não, desde o início eu sempre quis que ele participasse. Isso é a mulher que tem que envolver o marido, né? Lógico, se for do interesse dos dois, né? Mas ele sempre participou das cirandas, a gente fez curso no hospital onde a gente ganhou também. E ele tinha uma preocupação muito grande que era... Será que a gente vai saber o momento certo de ir pro hospital? Porque eu optei por ganhar no hospital, eu não quis ganhar em casa, não, eu ganhei no hospital. E aí a doula e todo mundo dizia... que eu ia saber. Não, ela vai saber, não te preocupa, Guilherme, ela vai saber. E realmente, a gente sabe, né? A gente chamou a Sandy, que ela deu início lá na minha casa, né? Na nossa casa. E aí ela também viu, eu também vi que já estava na hora de ir pro hospital. Então foi tudo tranquilo. E aí ele também ficou tranquilo, né? Depois que a gente já tinha o conhecimento disso. E durante todo o trabalho de parto ele estava junto, ele só ficou dando entrada no hospital quando a gente chegou. E eu ganhei na banheira, eu achei excelente. A água, ela alivia um pouco a dor da a hora que eu contração. entrei dentro da água, acabou a dor. E aí o meu marido, o Guilherme, entrou junto. Entrou na banheira junto, ficava atrás, fazia massagem na lombar. Acabou a dor. No período expulsivo eu não sentia mais dor, sim. Foi excelente, foi muito legal. Porque tem várias técnicas também, né? Vou falar um pouquinho com a Sandy. Tem várias técnicas, né? De massagem, de água, bola. Eu vejo, assim, que tem várias fotos na internet, né? Sobre vários partos humanizados que cada mulher, ela se sente confortável de um jeito, né? Exatamente. Nessa hora. Cada mulher é única, né? E nesse momento, a mulher vai relatar para a equipe, né? Para a doula, para quem estiver acompanhando ela, como ela está se sentindo, né? Dói assim, dói assado, gosto assim, gosto assado. E aí a gente vai utilizando algumas técnicas não farmacológicas de alívio da dor. A água quente, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. E não faz mal nenhum, não atrasa, não relaxa o corpo, nada. Então, ela vai... Tem alguns casos que pode ser que a mulher fique
relaxada demais. Então, aí cabe à equipe sugerir, olha, vamos tentar sair da água um pouquinho? Porque é lógico que a gente tem que respeitar muito todo esse relato que a Gabriela deu. A gente precisa estar muito bem treinada para respeitar tudo isso, né? Respeitar a autonomia dessa mulher, colocar ela realmente como protagonista desse momento, porque ela é que está sentindo, né? Então, um bom atendimento de parto vai respeitar esse relato dessa mulher. Mas, de acordo com isso, a gente vai casar algumas técnicas não farmacológicas de alívio da dor. E a água é um dos principais recursos. Por isso, e se for o caso de sugerir, né, que essa mulher saia da água por algum motivo, cabe à equipe informar ela, né, e oferecer, né? A gente oferece as ferramentas. E essa mulher vai dizer se ela aceita ou se não aceita. E como veio essa paixão por fazer partos, por ajudar essa mulherada a fazer, então, o parto humanizado? Então, começou precisando, né? Começou com a minha experiência pessoal. Como eu estava te explicando, eu fiz uma cesariana da minha primeira filha e eu, sinceramente, não gostei da experiência. Lógico que eu tava adorando ser mãe, né? E sempre me encontrei muito nesse papel materno, mas a forma como ela nasceu, eu não considerei que foi boa nem para mim, nem para ela, porque tiraram ela de perto de mim, né? Naquela época, 14 anos atrás, era uma prática comum, né? Faz a cesariana, mostra o bebê para a mãe e sai com o bebê para dar banho e fazer procedimento. Pesar, fazer tudo, né? Pesar e fazer tinha até berçário naquela época. E eu me senti muito desesperada quando tiraram o meu bebê de perto de mim. Eu fiquei alguns anos, né, me sentindo assim muito mal com esse nascimento dela. E aí, uns anos depois, eu fui descobrir que o parto humanizado existia. E eu falei... E o parto humanizado vez não vai ter hospital. E no parto humanizado, o Davi ficou com a Gabriela, então, Exatamente. depois do parto. Exatamente, o pós-parto imediato. E aí cortado o cordão umbilical ali na hora. Sim, depois que o bebê recebe o sangue da placenta, né, de acordo com o parto humanizado, o bebê recebeu o sangue que estava na placenta. Aí existe o pós-parto, que tem a dequitação da placenta, né? A placenta sai. Então, a gente considera que o parto só termina quando a placenta sai. E esse pós-parto, essa primeira hora de vida, tem que ser muito respeitada também pela equipe. E a mãe e o bebê precisam ficar juntos, assim como foi feito com a Gabriela. Aí depois ficar juntos, porque ali vai estar acontecendo o quê? A vinculação, né? Essa mãe vai respirar, né, depois daquele momento super intenso, e vai olhar nos olhos do bebê dela e vai entender. Somos um do outro, vamos passar a vida juntos, né? É um momento, assim, muito... Além de físico, né? Que essa mãe e esse bebê vão estar em níveis hormonais altíssimos. Né? A Gabi falou, como que a gente faz essa força, né? Dá vontade de fazer essa força. Isso é com relação aos hormônios, né? Que estão altíssimos no nosso sangue. Então, essa mãe e esse bebê, eles estão programados geneticamente para se apaixonar, para se querer muito. Então, esse momento ele não pode ser perturbado, né? O pai e a mãe, eles precisam ter liberdade de lamber a cria mesmo. E não existe nenhum procedimento imediato, assim, que justifique arrancar o bebê da mãe, e levar dar pra longe. um banho e já botar uma roupa. Hoje e já tudo muito rápido, né? Porque... Exatamente. Se o bebê é um bebê que tá normal, que tem um tônus normal, ele tá resmungando, o corpinho dele tá reagindo normalmente, não precisa tirar da mãe. Não deve tirar da mãe. E com relação ao banho, hoje já está comprovado cientificamente que o vernix, que é aquela gordurinha que vem na pele, né? Aquele catupirizinho que vem na pele da criança, aquilo serve para proteger ele. E ao longo das horas, depois do parto, ele a pele saindo, vai né? absorver. Então, não tem a menor necessidade não tem o porquê de esfregar a criança, de tirar aquilo, de né? lavar com shampoo, com sabonete. Não, isso aí tem a vida inteira para fazer. Então, deixa a mãe lamber a cria que dessa forma eles vão estar tendo uma experiência, além de bonita, saudável.
Aham. Que lindo. Eu vejo tu falando assim, é muito apaixonante, né? Porque eu fico imaginando esse momento, o quanto deve ser emocionante. E aí a gente vê os relatos das mães que tiveram um parto humanizado, assim, o choro, a emoção, o não tá entendendo nada. Eu acho que deve ser uma experiência incrível, né? E a gente sabe que pode ser que aconteça de ter uma cesárea, né? Então, é como a Gabi falou, vai estar como prioridade a saúde sempre, né? Claro. Mas o parto humanizado, ele traz, assim, uma poesia diferente, né? Com certeza, é um momento carregadíssimo de emoção, né? Porque é um bebê que está chegando, né? É uma pessoa nova que está chegando na família. Então, essa mulher que até agora era uma mulher única no mundo, está se tornando mãe. Até o status social dela tá mudando, né? Então, a avó está se tornando vó. Lá vem o Davi. Lá vem esse neném fofo aqui. Então, é um momento bem carregado de emoção e precisa de muito respeito e delicadeza da equipe para que essa família possa vivenciar isso de uma maneira tranquila, né? Isso vai influenciar na relação deles, vai influenciar na amamentação. Vai favorecer a amamentação, né? Vai favorecer com que essa mulher lá pelo 3º, 4º dia, quando ela já está em casa, que ela não tenha na amamentação, que ela consiga fazer o manejo ali da pojadura, que é a descida do leite, com qualidade, né, Gabi? E aí a Gabi falou uma coisa que aí eu fiquei bem pensativa, porque eu não sou mãe, então a gente fica com várias dúvidas, né? Eu imaginava que o parto era o ápice, assim, do medo, do receio. E eu achava que amamentar era a coisa mais tranquila do mundo. E aí a Gabi falou... Gabi, explica pra gente o que aconteceu com a amamentação do Davi. Acho que ele quer falar também no programa. Deixa eu dar pra... Vamos dar um rolinho pra esse neném. Então, eu vejo que existe... ele não gosta de sentar. Existe um medo gigantesco hoje, né, culturalmente, do parto. E a amamentação, beleza, tem as campanhas de amamentação, né, amamente, 6 meses exclusivo, depois até, né, complementar até 2 anos, o quê? Tudo bem, beleza, nasceu, pá, mamou, ele vai saber mamar, vou ter leite, tudo certo. Não é assim. Então, o que acontece? Eu tiro por mim, assim, eu me preparei muito pro parto. Por quê? Porque hoje em dia se faz um bicho de 7 cabeças do parto. E realmente, o fato de eu ter me preparado ajudou a gente a ter um parto tranquilo e maravilhoso e, nossa, vou lembrar sempre com muito carinho. Mas a amamentação eu dei uma lidinha, participei de algumas coisinhas, não, beleza, sei, tranquilo, sei. E aí que ele nasceu, e aí a peguinha dele, eles não nascem, não é automático, não é tão fácil assim, né? Né, filho? E a pega deles, né, que é o jeito que a boquinha deles pegam o mamilo, tem que arrumar, porque tem que ser bem aberto. Se eles ficarem um pouquinho com a boquinha fechada, ele ficava um pouquinho mais com a boquinha fechada. E isso machuca o mamilo, né, que fica sensível, porque imagina, a gente nunca fica manipulando, né, no nosso mamilo todos os dias, como agora amamentando, né? Então, e não pega sol e não cria uma resistência, né? Isso, é uma parte sensível, né? Que fica sempre escondidinha, né? E machucou, sangrou. E a hora que vem o leite, assim, que o meu veio um dia depois, eu acho, do parto, 1 ou 2 dias depois, vem, assim, aquele leite com tudo. O nosso corpo não sabe o tanto de leite que ele vai mamar. Então, vem muito. E aí eu também, agora, de certo, ele vai mamar e vai regular. Na verdade, não, a gente tem que deixar o seio mais vazio, só que a gente também não sabe, o que é seio vazio, o que não é, porque tu nunca teve leite na tua vida, né? E o que aconteceu? Pode dar mastite, né? Eu tive mastite e abscesso, onde na fissura que teve no seio, que estava machucado, que doía, que sangrava, mas mesmo assim, o bebê, ele pode continuar mamando. Eu continuei amamentando, mesmo com dor. A dor era o menos pior, mesmo né? Com machucadinho, era pra te continuar amamentando. Sim, eu assim. Continuei amamentando, a não ser que ele recusasse, mas ele não recusou, ele continuava mamando, revezando os seios. E aí eu tive mastite, tive abscesso, que foi um processo infeccioso no seio direito.
que eu tive que tomar antibiótico, tomei 2 vezes antibiótico para poder curar, né, essa infecção. E até umas 2 semanas atrás eu ainda fiz um outro ultrassom da mama para ver se já tinha saído realmente o abscesso. Tem mulheres que precisam fazer uma microcirurgia para drenar esse abscesso, né? Que tem um processo inflamatório, tem usa ali. E eu, graças a Deus, com antibiótico e acupuntura também que eu faço ainda, curou, graças a Deus. E hoje eu ouvi o relato das mamães dizendo, Gabi, que eu também comentei nas redes sociais que eu estava com dificuldade de amamentar, ele não estava ganhando muito peso no início, muito provavelmente que a pega dele também estava errada. O psicológico da gente também manda bastante, né? Eu estava bem preocupada com a amamentação. Depois de 2 meses, tudo melhorou. Hoje tá aí, tá bem gordinho, graças a Deus, eu digo... Eu até perguntei, eu achei que ele já tava tomando uma mamadeira, alguma coisa, um suplemento, além do tipo, porque ele tá bem gordinho. Aí eu fiquei surpresa, assim, de ter só a amamentação. E hoje eu também digo, assim, insistam, né? Muitas mulheres falaram, Gabi, insiste, continua, persiste. No começo é dolorido, no começo é difícil, mas vai chegar um momento que vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo tu amamentar. E realmente, no começo é difícil. Eu ouvia muitas mulheres dizendo, dói, eu também passei por isso, eu também... É assim mesmo. E hoje eu entendo e não julgo nenhuma mãe que para de amamentar porque é sofrido. É sofrido. Aí existem inúmeros problemas, né? Tem mãe que não tem muito leite. Tem mãe que tem demais, que passa por todos esses problemas, que precisa drenar muitas vezes o abscesso, que dói, que machuca, que às vezes o bebê não tá ganhando peso. Mas mesmo assim eu insisti. Os pediatras, a gente trocou de pediatra uma vez, mas os dois são muito a favor do aleitamento materno. Então todos os dois insistiram. Não, continua fazendo do jeito que tá se fazendo. Eu nunca dei fora. E depois de 30 dias ele deslanchou assim a mamar e engordar, e hoje ele tá bem grande, bem gordinho, só mamando no peito, assim. Hoje devido aos problemas que eu tive com a pega dele e o seio machucado, eu não dou mamadeira, não dou bico, pra ele não fazer confusão nenhuma, então é o dia inteiro dando mamar, mas é muito gostoso. Hoje, graças a Deus, tá muito gostoso amamentar. Traz uma intimidade também, né, entre a mãe e o filho, né? Sim, é um momento que ele se alimenta, tanto de alimento mesmo, como de carinho, né? É um momento só nosso. Ninguém pode dar mamar. Nem pai, nem vó, nem ninguém pode dar mamar. Só eu e o filho. Muito legal. Eu acho uma coisa, assim, muito louca, né? Porque é incrível que o nosso corpo, né? Como mulher, lógico, a gente precisa também do homem, né? Pra fazer um bebê. Mas é muito incrível que a gente... Com uma célulazinha do homem que entrou no nosso corpo, a gente consegue gerar uma vida dentro do nosso útero, num bebê. A primeira sensação que eu tive quando ele nasceu, assim, meu Deus, que é de Deus mesmo, né? Tinha um neném mesmo dentro da minha barriga, assim, é uma coisa muito louca, porque a barriga vai crescendo. Tá, beleza. Mexe ali, tu vê no ultrassom, né? Não, tem um neném aqui dentro, né? Menino, tu descobre, mas assim, até que nasce, assim, que tu vê... Assim, meu Deus, é um neném de... né? É um neném mesmo. Tinha 2 perninhas, 2 bracinhos. E o meu corpo gerou essa vida. E por 6 meses, o meu corpo vai alimentar essa vida. Então, um neném de 6 meses, gente, é um neném grande que o teu corpo gerou e o teu corpo alimentou. Eu acho muito incrível isso. Toda mulher diz, porque é uma coisa muito legal, né? Tu conseguir amamentar sem nenhuma fórmula, sem nenhum alimento, depois que vai começar a introduzir os alimentos, né? Muito massa, muito legal. Enquanto isso, a mãe fica com muita fome, né? Meu Deus. Eu digo, a maioria das mulheres... emagrecem, perdem bastante peso na amamentação. Eu fui ao contrário, na verdade é uma fome, uma sede fora do normal. Eu nunca senti tanta fome na minha vida. E eu acabei, no início, engordei um pouquinho. Eu fui ao contrário de outras mulheres, eu engordei uns 2 quilos no início da amamentação. Mas porque também eu queria ter mais energia, assim, a Sandy lá em casa, ela assim, eu comia, porque eu queria produzir leite, o meu objetivo é amamentar e alimentar ele, né? Hoje já estabilizou, já consegui emagrecer mais um quilinho e eu tô estável, assim. Mas nem pensar em fazer dieta, lógico. Nessa fase, né? Dieta restrita de caloria, nem pensar, tem que se alimentar bem, né? Comer saudável, alimentos mais saudáveis possível. Obviamente, ele não precisa de chocolate, ele não precisa de fritura, ele não precisa dessas besteiras, né? Então tem que tentar comer
o mais saudável possível que vai passar para ele. E dessa forma a gente também vai recuperando aos pouquinhos o peso que a gente tinha antes, né? Mas que é o menor dos problemas. Eu quero fazer com que ele fique bem gordinho, bem fartinho até os 6 meses só com o aleitamento materno. E enquanto isso, ele vai fazendo a tua agenda, então. Não, a gente tava comentando, né? Eu consigo ver os meus horários a partir da hora que ele acorda de manhã. Ele acordou porque não tem muita hora, né? Às vezes é 6, é 5, é 4, sem hora. E aí ele dá um intervalo durante o dia de no máximo 2 horas no mamar. Às vezes acontece de dar umas 2h30, assim, a mamada, mas geralmente é 2 horas. Então, hoje ele mama... tá agoniado? Hoje ele mama... Em uns 15 minutos ele já tá satisfeito. Uma hora pendurado com ele mamando. Hoje já é uns 15 minutos. Então ele acorda, aí eu começo a ver. Das 7 às 7h15, aí depois das 2 horas ele mama tal... Aí eu tenho um compromisso, tenho uma entrevista pra dar, daí eu tenho que dar uma mamazinha, aí assim vai, dá uma adiantadinha uns 10 minutos, dá uma atrasadinha no outro. Não me convidem pra uma janta, pra um almoço, pra qualquer coisa em cima da hora, né, Gabi? Pelo menos um dia antes, pra organizar toda a mamada e bolsa e fralda e tudo mais, e aí se arrumar, né? Às vezes o compromisso é no meio da tarde. De manhã eu tenho que me arrumar, porque senão já não dá mais. É bem assim. Complicado, né? Sandy, conta sobre o projeto Ciranda. Agora vai pro colo da mamãe. Troca de colinho. Eles estão sempre precisando de contato, né? Então, a Ciranda de Conhecimento é um curso de gestantes. É onde a gente prepara esses casais para esse grande momento que se perdeu, que esse conhecimento ele se perdeu. Ninguém sabe mais o que é um parto. Ninguém sabe mais que o parto pode doer. Ninguém sabe que essa mulher pode ficar no pródromos até entrar na fase ativa e estar em trabalho de parto mesmo. Então, ela precisa entender o que acontece no corpo dela. Ela precisa entender o que acontece na cabeça dela. Porque ela vai lá na consulta com o médico, com a médica, e tá tudo bem, 15 minutos de consulta, tá tudo bem, tá tudo ótimo, beleza, tchau. A mulher fica assim... mas como que eu me preparo para ser mãe? A Ciranda de Conhecimento e o trabalho que a gente desenvolve como doula é o preenchimento de uma lacuna, né? Então, o pré-natal tradicional, ele vai tratar de assuntos fisiológicos, né? A preparação para a mudança de vida realmente precisa sair desse pré-natal tradicional e ir para um pré-natal complementar, que é o que nós desenvolvemos. Trabalhar o emocional que não é trabalhado no pré-natal, né? Tu sabe que o bebê tem peso, que ele tá numa posição que vai nascer tranquilo, mas às vezes tu não sabe como tu vai parto, né? O que vai mudar depois disso, né? Exatamente. Então a gente mostra para esse casal, para essa mãe, para essa nova família que o parto ele não é apenas fisiológico, ele é psicológico também. Então esse casal ele precisa estar preparado para toda essa maratona, essa de novas experiências, entende? E nesse sentido a gente trabalha também o pós-parto, que o pós-parto não é glamuroso, né? A Gabi acabou de contar a história dela, ela com toda a preparação, visita com doula em casa e todo um suporte, ela passou por dificuldades. Sim. Então, essas campanhas de amamentação são ótimas, são muito válidas. Mas falta contemplar um pouquinho a realidade do pós-parto. Que a realidade do pós-parto é muito delicada. E que cada mulher é muito diferente. Então, às vezes, o parto da Gabi foi tranquilo, foi 6 horas, mas vai ter um pouco mais de tempo no parto. Exatamente. Vai ter a mulher que vai passar 15, que vai passar 20, que vai passar 24. E se o bebê e se a mãe estiverem bem, e se essa mulher estiver querendo viver essa experiência... Tudo bem, né? Ela não tem vai que estar ter lá um autocontrole, né? né? Sofrendo. Tem que ter um autocontrole, um emocional muito Exatamente, bom. Uma mente trabalhada para tudo isso que vai acontecer, né? Porque essa mulher ela precisa ajudar esse processo, né? Ela não pode, assim como em tudo na nossa vida, a gente não pode ter o foco no que é ruim, porque quando a gente olha só para o que é ruim, certo. E assim é com o parto também. Então a gente tenta deixar essa mulher o mais confortável possível para ela passar por esse momento com qualidade. E esse trabalho é muito lindo, Sandy. Eu imagino que já vários e vários e vários bebês vieram ao mundo com a tua ajuda. Exatamente. Assim. Partos, assim, tu já fez desde o teu começo desde do trabalho? Desde o começo eu já vi 20 bebês nascerem. 20? Uma gestação era gemelar.
Ai, que Então lindo. foram 19 partos. E é o mesmo conceito, assim. Então dá pra ter gêmeos de parto humanizado, né? Porque a gente vê tanta cesárea de Dá pra ter gêmeos. gêmeos de parto, mas a Rei particularmente terminou numa cesariana. Uhum. Então, mas gemelares Aham. podem nascer de parto, com certeza. Aham. A gravidez gemelar, ela é muito rodeada também de mitos, né? É. Então, nasce de parto. De muitos E nasce de medos, 40 né? semanas. E nasce Não é também só porque mais é gêmeos fortinho. que vai ter gêmeos que tem que ser cesárea. Não é? E não é só porque é gêmeos que não dá pra amamentar. Dá pra amamentar, dá pra levar a gestação até o final, dá pra nascer de parto. É verdade. A gente tem que tentar desmistificar, né? Eu costumo dizer assim, que tudo, praticamente tudo que aparece na televisão, dá pra desconfiar, né? Porque é muito carregado, assim, desse imaginário popular que não representa a realidade. Então, quando você vê uma mulher na televisão parindo, ela tá de barriga pra cima. Alguém conduzindo ela. Não é a realidade de um parto, né? Ou não deveria, a realidade que a gente precisa ir se desfazendo cada vez mais, né? Cada vez que a medicina avança, cada vez que a assistência ao parto avança, a gente percebe que essa mulher precisa ser protagonista, que ela precisa direcionar o parto dela. Liderando essa mulher com informações e com esse reconhecimento da capacidade dela, né, de parir. E a gente tá ali para dar um suporte. Muitas vezes é uma água na hora que ela tá com a boca seca, na hora que ela tá ali com uma descarga de adrenalina gigantesca, que no final do parto acontece, a nossa boca seca. Então, às vezes a doula vai ali com uma garrafinha e dá uma aguinha. É isso que vai dar conforto para essa mulher, entende? É esse tipo de delicadeza que faz a diferença no parto, para que ele realmente termine em parto e seja uma experiência. E que ela lembre com carinho, né? E não como um trauma, algo ruim, Exatamente, Não, os partos traumáticos são uma outra temática, né? Uma outra situação. Com certeza essa mulher ou não se preparou, ela não sabia pelo que ela ia estar passando. Porque a gente que trabalha em hospital, a gente vê parada e mulher que não sabe o que está acontecendo no corpo dela. Ela se sente assustada, ela se sente com medo. É normal vir esse medo. Por isso que a gente bate tão forte na preparação. Pois é. Eu adorei ter vocês aqui. Obrigada. Gabi, vamos se despedir agora. Da mãe pra fazer isso. Eu quero agradecer muito, muito vocês, a visita da Gabi, do Davi e da Sandy, porque agora, com certeza, muitas mulheres vão buscar esse conhecimento, né, e vão levar em consideração o fato de que engravidar com conhecimento, então não adianta ir lá e tomar uma atitude, né, tomar uma decisão, eu vou fazer de forma porque fulano fez ou porque cicrano fez, porque eu acho que cada mulher ela é única e ela precisa ter, né, uma opinião sobre o que ela quer passar, sobre o corpo dela, sobre como ela se sente em relação à gravidez, né. Dizer pra vocês que foi muito bom, que a gente espera, né, daqui a pouco ter outros assuntos, porque agora o Davi vai crescer e aí a gente já vai pegar outros assuntos daqui a pouco. Porque cada uma fase vai ser uma fase nova, né? Com certeza. E tá deles passando... é cheia de novidade. Toda hora cada- tem uma novidade. Né? E cada fase, daqui a pouco caminhando, né? E, né? E a coisa ela vai passando muito rápido, então se tu não aproveita, quando tu vê, já foi, né? Exato. Por isso que é tão importante estar pertinho, né? Obrigada, meninas. É isso, Obrigada então. Dizer, então, pra vocês que o resultado vai estar no programa, que eu adorei estar com vocês aqui mais um dia e que na segunda-feira que vem, lá no Folha Regional Web, nós estaremos de volta. Uma boa noite.